os recentes episódios de fraude científica começaram a se multiplicar de maneira cada vez mais assombrosa. E o estranho é que eles não tivessem aparecido antes, porque eles já estão dados na própria proposta científica inicial. Que quando você estuda os primeiros que raciocinaram sobre o método científico, você vê que aquilo ali já vem, vamos dizer, com tanta encrenca dentro, com tantos pressupostos mal explicados, com tantas imposições arbitrárias, que era inevitável que um bom coeficiente de falsificação estivesse presente ali desde o início. E estava mesmo. Quando vocês veem que a própria imagem da ciência, quer dizer, do empirismo matematizável, como uma atividade puramente racional, inteiramente idônea, tá certo? Imune a preferências subjetivas e compartilhada por toda uma comunidade. Quando se formou isso aí, já se formou na base da fraude. Já se formou na base da ocultação, porque esta imagem foi feita sobretudo em cima da pessoa de Newton, Isaac Newton. E foi feita mediante a ocultação proposital de quase toda a carreira intelectual de Newton. Então isso quer dizer que aqueles que produziram, o pessoal da Royal Society que produziu esta imagem, sabia que estava mentindo. E criando com isto a ideia, vamos dizer, de um sacerdócio, de um clero, infinitamente idôneo, objetivo e capaz de dar uma explicação racional para todos os fenômenos do mundo. Mas é claro que isto é fraude. E me espanto que pessoas razoáveis tenham podido acreditar nisso num único minuto que seja. Porque, por mais idônea que seja esta atividade, ela não tem a conexão com o mundo real. E essa conexão com o mundo real vai ter que ser feita por outros métodos que não são os dela. Portanto, não for que toda a ciência seja absolutamente idônea, bom, as conclusões gerais que as pessoas vão tirar dela não são científicas. As conclusões que os próprios cientistas vão tirar não são científicas e vão ter que ser validadas por outros métodos que não estão ao alcance da fiscalização científica. Então, no mínimo, eles estão exercendo uma autoridade integral em nome de uma autoridade muito parcial que eles têm para um campo especificamente limitado. A fraude já estava na formulação inicial. A ideia de você separar um determinado método, rejeitar todas as outras modalidades de conhecimento em nome disso, isso já era fraude no início. Então, que isso acabasse proliferando uma fraude geral, isso já era uma coisa mais ou menos inevitável. E eu achei quase um milagre que isso não acontecesse antes. As fraudes sempre acompanharam a história científica. E, curiosamente, a história da ciência não inclui essas fraudes. Inclui somente os sucessos da ciência. Eu vou ler aqui umas observações que eu tomei. O Chandon foi um físico e filósofo francês. O cara tinha 3 funções. Ele era físico, era filósofo e era um apologista, um apologeta cristão. Então diz ele, como a física é essencialmente ciência do mundo sensível e ciência dos fatos, e como ela repousa inteira sobre a observação e experiência, como ela não estuda senão os fenômenos sensíveis e observáveis, as pessoas são geralmente levadas a crer que o objeto que ela busca e que ela consegue conhecer intelectualmente é o mundo sensível. São os corpos, os fatos, os fenômenos sensíveis. Um pouco de atenção refletida logo mostra que não é nada disso. Que a física, como toda a ciência humana, conhece não um objeto real e sensível, mas um objeto inteligível que não tem realidade senão no espírito que conhece. Um objeto que não pertence ao mundo sensível, mas ao mundo das abstrações. Um objeto que não é um ser individual, como todas as coisas sensíveis e reais, mas uma essência universal. O geômetra nos falará de linhas absolutamente retas, de planos perfeitos, de curvas sem erros, o físico de corpos absolutamente rígidos ou absolutamente elásticos, ou ainda de gases perfeitos. O químico nos falará de corpos perfeitamente puros, etc., afirma a doutora Helene Metzger, no livro Les Concepts Scientifiques. Outra citação é a abstração que fornece as noções de número, de linha, de superfície, de ângulo, de massa, de força e de pressão. Escreve Pierre Duhem em La Théorie Physique. E continua Dojá. Massa, força, pressão, sólido indeformável, gás perfeito, corpo puro do químico. Outros tantos objetos inteligíveis não são nem coisas nem fatos sensíveis. O físico está sempre à busca de uma noção abstrata. Eu digo, muito bem, ele tem toda a razão. Mas se fosse só esse o problema, não seria um grande problema. Porque todo conhecimento humano é obtido através da abstração. O problema é a separação entre os 2 tipos de abstração. Uma é a abstração, repito, a abstração que capta a forma inteligível de um ente concreto e o nomeia segundo a sua espécie. Espécie da qual
ele, na sua diferenciação individual, não é senão uma manifestação possível, inteiramente compatível com a essência geral da espécie. Portanto, aí você tem uma subida do nível de abstração sem separação do mundo concreto. Mas quando nós tomamos uma qualidade que não existe em si mesma, e além de separarmos a qualidade, só estudamos sobre os aspectos dela que são matematizáveis. E mesmo assim, não todos os aspectos são matematizáveis, mas só aquele que o cientista está querendo observar em particular, aí você fugiu completamente do mundo concreto. E o que você vai obter no fim, vamos dizer, é um esquema de limites que descreve, vamos dizer, o comportamento de certas propriedades consideradas sob determinados ângulos. E a soma desses ângulos jamais não vai recompor nenhum universo e muito menos um objeto concreto qualquer que seja. Porque no objeto concreto, a primeira coisa que o primeiro tipo de abstração nos dá é uma diferença que tem que ser pressuposta em todo conhecimento científico e que nenhum conhecimento científico pode justificar, que é a diferença entre essência e existência. Quando nós chamamos um gato de gato, nós estamos entendendo o que é a essência gato. Mas nós estamos captando essa essência onde? Na existência, no gato efetivamente existente. Note bem, isto é uma coisa que só o ser humano pode fazer. Os animais não podem. O ser humano pode captar o universal no individual concreto. Ora, captar o universal em si mesmo, qualquer computador faz. Você coloca lá o conceito universal, ele tira um monte de deduções. Nenhum computador pode distinguir entre o conceito geral de uma espécie e a existência ou não do ente que a manifesta. Isso somente o ser humano pode fazer. E isto de fato é a capacidade intelectual mais alta. As outras capacidades todas são idealmente mecanizáveis. E o ideal mesmo da ciência é reduzir-se inteiramente a observações mecanizáveis sem participação humana. Quanto mais observações e mensurações possam ser feitas por máquinas, sem a participação direta humana, sem interferência direta humana, tanto mais o praticante da ciência respectiva diz que ela está evoluída. E essas observações e medições, por mais exatas que elas sejam, elas estão a léguas de distância da distinção fundamental que é de essência e existência. Então isso quer dizer que somente a razão capaz racional de um ser humano concreto, existente, de carne e osso, vivo, pode operar esta junção e validar o conhecimento científico em face do mundo real. E isso é precisamente a ocupação da filosofia. Validação que implica também a consciência das limitações recíprocas. Quer dizer, sob que aspectos e em que circunstâncias tal ou qual conhecimento científico é válido para a situação concreta e quando ele não é. Não há meio científico de operar essa diferenciação. Isso, para cada caso é um caso, somente a razão do indivíduo concreto vivente pode operar isto. Ora, formar a pessoa para exercer esta função é completamente diferente de formá-la para exercer uma ciência. Para exercer uma ciência, eu digo, olha, existe uma outra diferença aí importante. Um cientista não precisa acreditar no que a ciência dele está dizendo. Ele pode até encarar tudo aquilo como um jogo que não fará a mais mínima diferença na prática. E ele não pode acreditar precisamente porque acreditar é dizer que alguma coisa é real, é verdadeira. Uai, a ciência não tem nada a ver com o real e o verdadeiro, ela tem apenas a ver com o exato. Então isso quer dizer que aquelas conclusões científicas, a veracidade delas está na sua exatidão e na sua coincidência com certas observações muito particulares e muito limitadas, operadas não só em cima de qualidades separadas, mas de aspectos dessas qualidades. Então você vê que, em última análise, se trata de uma certeza de ordem meramente formal, cujo vínculo com a realidade é muito remoto e que, portanto, não pode implicar uma crença, ou seja, uma crença de que as coisas são realmente assim. O cientista diz, olha, observado sob este aspecto, sob este ângulo, com este critério, né? Com estas limitações, etc., tal coisa parece verdadeira. Isso é o máximo que a ciência pode dizer. Então, quer dizer, o tipo de responsabilidade intelectual que se exige de um cientista é ao contrário do que se exige de nós, dos filósofos. Ele tem que ser apenas idôneo nas suas observações e cálculos. Ele não precisa saber qual é o nível de veracidade daquilo que ele está dizendo. Portanto, não precisa saber qual é o nível de credibilidade. E todo o critério de credibilidade científica só vem do quê? Do consenso de uma classe. Então, o cientista que diz que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, não quer dizer que ele acredite naquilo
que aquilo é real, quer dizer que o consenso da comunidade científica aprovou os métodos e critérios que ele usou para aquilo. É só isso que ele está dizendo. Então isso quer dizer que, em geral, os conhecimentos científicos jamais são suficientes para fundamentar uma decisão humana. Porque as decisões humanas são tomadas no campo da realidade e não no campo do hipotético. Implica uma responsabilidade efetiva no campo histórico, social, cultural, moral, etc, etc, etc. Então, como nós podemos fazer a conversão dos conhecimentos científicos em afirmações válidas que sustentem e justifiquem decisões? Você vai dizer, será a preferência individual? Não, mas em última análise tudo vai depender da preferência individual. Então aí é que a ciência não fará sentido algum. Então, é preciso então haver um critério de racionalidade para esta conversão. Só que esse critério de racionalidade, pelo que nós vimos, pelo que a experiência dos séculos nos assegura, nunca é definitivo e estável. Ele é sempre parcial, ele é sempre limitado, né? E preparar as pessoas para exercer esta função é prepará-las para exercer a função mais alta que o ser humano pode exercer. É prepará-las para a responsabilidade intelectual integral. E foi em vista disso que eu comecei a trabalhar muitos anos atrás nessa articulação da ideia de certeza científica hipotética com a responsabilidade intelectual e moral real do indivíduo concreto. Este aqui é o grande problema. Se você observar ao longo do século XX, porque onde houve um aporte imenso das ciências e da tecnologia à produção de acontecimentos históricos, alguns de natureza auspiciosa, outros de natureza trágica, e você for ver os dramas morais em que os cientistas se envolveram, em geral, as discussões a respeito disso foram de um amadorismo terrível. Quer dizer que o foco mesmo do problema, que é a articulação de uma certeza hipotética com a decisão real no campo da responsabilidade humana, é um problema terrificante. Em geral, as pessoas apelam, vamos dizer, a critérios morais que foram obtidos por outros meios completamente diferentes. Por exemplo, a moral religiosa. Mas a moral religiosa, quando foi concebida, não havia esse problema. Quando Moisés baixou do Monte Sinai com os 10 mandamentos, não existia esse problema. Ou pelo menos não existia nas dimensões que ele existe hoje. Então, mesmo que eu acredite nos 10 mandamentos, eles não vão me dar a resposta automática disso. Ou seja, eu vou precisar desenvolver uma técnica para isso. E foi tentando resolver este problema que eu concebi o negócio que eu chamo método da confissão, onde o conjunto dos conhecimentos é filtrado para você obter aquele pequeno núcleo pelo qual você pode responder integralmente, aceitando, vamos dizer, toda a responsabilidade cognitiva e moral pertinente. Tá certo?